Olá, tudo bem? Se inicia hoje um projeto maravilhoso da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Nós vamos ler a Bíblia inteira juntos, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos nos maravilhar com essa história linda sobre a revelação de Deus, sobre quem é Ele, sobre a criação, a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas. Então vamos comigo entender o que é essa história maravilhosa que essa Bíblia conta. Essa história que limpa, que restaura, que purifica, que modifica nosso jeito de pensar. E nós vamos começar realmente no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é essa base para que a gente possa ver quem é Cristo. Todo o Antigo Testamento fala de Cristo. E quando a gente vai ver o Novo Testamento sobre a ótica do Antigo, nossa, Cristo brilha nos nossos olhos, a gente fica empolgada, maravilhada. E a gente vai começar com os 5 primeiros livros que a gente chama de Pentateuco ou Torá. Esse Pentateuco, ele é como se fosse os alicerces. Imagina que você vai fazer uma construção. Ele é um alicerce onde você vai colocar as colunas para depois colocar o teto. Muitos teólogos falam assim, ó, que o Pentateuco é o alicerce, os profetas são essas colunas, né, esses livros de sabedoria, os profetas, os livros históricos, e que o Novo Testamento é esse teto para a gente fazer essa construção da palavra de Deus. Mas mais do que isso, eu quero que vocês venham comigo, que eu vou puxar para vocês de uma ótica. Não sei se vocês já estão familiarizados com a Bíblia. Não sei se vocês conhecem a história de José. José foi vendido pelos irmãos como escravo e foi para o Egito. E lá ele é uma tipografia de quem é Cristo. Ele foi fiel, independente da situação. Tanto que ele virou o segundo mais importante. Ele ficou abaixo só do faraó em administração e importância nesse reino. E ele trouxe os irmãos, o pai, para vir morar no Egito. Nesse momento, aquela família que chegou, ela foi abençoada por Deus e ela começou a se multiplicar ao longo das gerações. Só que chegou um momento onde um faraó entrou no reino e ele nem sabia quem era José. Ele não sabia da história. Ele só sabia que tinha uma nação extremamente reprodutiva naquela área. E por medo de perder esse domínio, de existir uma revolta, ele resolveu escravizar a nação de Israel. Nós temos ali uma nação que foi separada, mas que agora está escravizada. Uma nação que já pensa que o rio Nilo é um Deus, que o faraó é um Deus, que o sol é um Deus, que a lua é um Deus. E Deus levanta um libertador, que é Moisés. E Moisés, ele vai lá, resgata as pessoas, eles começam a ver a mão de Deus, eles começam a entender, uai, tem um Deus que é mais importante que o faraó, tem um Deus que consegue fazer o rio Nilo sangrar, e ele começa a transportar esse pessoal, ele passa pelo Mar Vermelho, e de repente eles chegam ali no deserto, eles estão livres, mas eles ainda não conhecem a Deus. E Moisés escreve esses 5 livros para discipular esse pessoal. Isso aqui me lembra muito a minha história e talvez a história de muitos. Você sabe por quê? A minha conversão foi tardia. Então, minha mente era povoada do mundo. Então, as minhas visões, a minha cosmovisão era uma cosmovisão não cristã. Eu não entendia como é que um judeu morreu na cruz e achava loucura. Só que eu sonhei. E na hora que eu sonhei, eu acordei com a certeza de que era Cristo a resposta de todas as coisas. Só que é tão engraçado, eu tinha certeza de que era Cristo a resposta de todas as coisas, porém, eu não conhecia nada de Cristo, eu não conhecia nada de Deus. A minha visão era totalmente a visão do mundo. E aí, eu comecei a ler a Bíblia. E a primeira vez que eu li a Bíblia, eu achei horrível. Eu vi aquela visão humanista e eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou continuar lendo porque eu sei que é Cristo, aquilo me incomodava. Porque eu via o homem e como o homem era pecador e o que a Bíblia falava e, meu Deus do céu, tá vendo Davi mandou matar, tipo, não entendi. Da segunda vez que eu fui ler a Bíblia, eu já comecei a olhar, gente, olha quem é Deus, apesar do homem ser quem ele é. Não acredito que Deus continuou fiel, mesmo o homem fazendo isso. Da terceira vez que eu li, eu já estava, meu Deus,
Esse Deus é maravilhoso. Eu não acredito que esse é Deus. Da quarta vez que eu já li, eu já estava tão apaixonada. Eu falei, isso é a quarta de amor, que a minha vontade era de bater de porta em porta e falar, deixa eu ler a Bíblia para você. Isso aqui é a palavra de Deus, você não está entendendo, isso aqui transforma tudo. Então, esse discipulado que precisa ser feito assim que você é liberto, sim, você é liberto. Mas existe coisas da revelação de Deus que precisa ser ensinada. Então nós vamos ler todo o Pentateuco, que é esses 5 primeiros livros, lembrando que é um discipulado, é uma forma de Moisés apresentar quem é esse Deus para essa nação que foi escrava a vida toda, para essa nação que não entende ainda quem é Deus, que não entende ainda quem é esse Deus que o serve, que não entende nada. E aí a gente começa agora a nossa leitura através dessa visão de mundo. É Moisés discipulando o povo de Israel. E a gente vai começar lendo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É tão interessante porque isso tira o panteísmo. Na verdade, aquele pessoal pensava que o rio era Deus, que o sol era Deus, como eu tinha falado. Agora ele fala, não, nosso Deus, Criador, ele está fora. Ele é muito maior do que só um rio. É ele que fez o rio. E Moisés, ele não estava interessado em explicar Deus, falar Deus é isso, Deus é aquilo. Não, existe um Deus. Então, ele já sai da premissa que Deus nem precisa ser explicado, ele existe, só de você estar vivo ele existe. E ele é um Deus criador. É ele que criou, ele é muito maior do que o rio, ele é muito maior do que qualquer coisa da terra e do céu e tudo que está entre eles. E aqui vem um conceito da teologia chamado ex nihilo. Ele criou a partir do nada. Existe uma diferença muito grande do que a gente tem, nós somos imagens de Deus, nós criamos, mas nós criamos a partir de algo. Então, existe uma lei da natureza, uma lei da física que chama nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então aqui nesse planeta a gente está numa eterna transformação, a gente pega materiais brutos e transforma em algo, né? Igual quando eu morrer eu não vou sumir, eu vou decompor, aquilo vai voltar para a Terra, porque aqui nesse planeta nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas aí vem a Bíblia fala, sabe, a gente pega coisa para fazer, Deus não. O seu Deus cria do nada céus e a terra. E ele continua explicando quem é esse Deus e ele fala uma coisa, ele podia criar tudo de uma vez só, mas Deus quando criou, ele criou a terra sem forma e vazia. Isso aqui é uma expressão chamada tohu vohu. Ele é como se fosse um caos aquoso. Ele é como se fosse inabitável. Deus não tem medo de caos. Deus não tem medo de nada. Ele podia... Nosso pecado faz a gente ver o mundo muito diferente. Eu fico pensando que a gente quer ser extremamente funcional. A gente quer... Se a gente pudesse, a gente fazia tudo em um segundo. Se a gente pudesse, eu em vez de ler essa Bíblia com você, eu fazia um download na sua cabeça dela para você ficar maravilhado. A gente não quer processos. Mas Deus podia ter feito isso sem processos. E você vê ele se apresentando. Por que ele fez em 6 dias e descansou no 7º? Por que ele colocou dia e noite? Por que Deus, na hora de transformar, fez a terra sem forma e vazia? Porque ele se deleita nesse processo. Então, Deus não tem medo de caos, Deus não tem medo. A palavra dele purifica. Deus pega o caos, a inabitação e gera vida. O nosso Deus é um Deus que se interage pessoalmente com cada fase nossa. É um Deus diferente de todos os outros deuses, porque ele é um Deus pessoal. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nesse local, Moisés já está mostrando uma complexidade. Ele falou que Deus criou,
mas depois ele falou que o Espírito de Deus estava lá. E no final ele disse sobre o Verbo de Deus. Aqui, mesmo ele não entendendo, ele já estava mostrando a triunidade de Deus. As três pessoas de Deus, o Verbo de Deus que é Cristo, a Palavra de Deus que regenera, o Deus Pai que queria fazer tudo de acordo com o Filho e o Espírito Santo, os três fazendo esse mundo com propósito. Paulo diz que o segredo foi revelado, que Deus criou tudo para convergir em Cristo, nesse Filho dele maravilhoso. A Trindade é uma teologia onde mostra que nosso Deus é um eterno doador, Ele é um eterno gerador de vida. O Deus Pai é esse Deus que eternamente gera, Ele ama e Ele não precisa da gente para amar, porque Ele já se deleitava no Filho dele. Então imagina um ser completo que ama a ponto de transbordar, e Ele achava o Filho dele tão maravilhoso, tão perfeito, tão manso, tão humilde, tão doador, que ele falava: vou fazer algo que possa parecer com o meu filho. Então essa criação, ela foi criada para convergir em Cristo. E eles, as três pessoas, estão aí fazendo essa criação junto. E Deus disse: haja luz. O Verbo de Deus diz e aconteceu. E é engraçado que Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. O que é interessante aqui nesse texto é que Deus julga. Ele faz e ele para e julga. Isso é bom. Nossa, isso parece com Cristo, isso está organizado, meu filho organizado. Nossa, isso é bom. E além de ver, fazer e ver que é bom, ele chama. Gente, o nome, ele dá a função. O nome, ele dá o propósito. Quando Deus chama a luz de dia e chama as trevas de noite, Deus está dando um propósito. De dia, os animais domésticos e os seres humanos vão ficar. De noite, é a hora de dormir e os animais selvagens saírem. Então, ele vai dando propósito em dia, propósito em noite. Nome não é só um nome. Nome é uma função, é um propósito. A partir do momento que eu chamo alguém de estudante, é porque ele tem a função de estudar. Alguém de professor, é porque ele tem a função de ensinar. Se eu chamo alguém de médico, é porque ele tem a função de medicar. Se eu chamo alguém de mãe, é que ela tem a função de cuidar, de guiar. Se eu chamo alguém de marido, é porque ele tem uma função. A partir de agora, ele é meu representante. Então, o nome é a função. Quando você fala assim, Rafael, marido da Jordana, é porque ele tem a função de guardar, de me guiar. Ele tem uma função de sacerdote no meu lar, e essa função é em relação a mim. É muito interessante. Então Deus, ele vai ordenando, ele vai julgando e ele vai dando função. Então imagina essa população de Israel que não conhecia Deus. E Moisés contando para eles que existe um Deus que é fora de tudo e que fez tudo com um cuidado e deu nome para tudo. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. E Deus disse: haja entre as águas o firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se manhã e tarde, e este foi o segundo dia. E Deus disse: juntem-se em um só lugar o que estão abaixo do céu, e apareça a parte seca. E a parte seca Deus chamou de terra. Então Deus aqui, ele está fazendo nos primeiros 3 dias algo maravilhoso. Ele queria criar algo que correspondesse a Cristo. Ele queria criar algo que correspondesse esse ser vivente, isso que ele vê. Mas ele começa os 3 primeiros dias separando, santificando, criando a estrutura.
Ele começa primeiro criando esse jardim, separando o céu, separando a água, separando a terra, cultivando. Daqui a um pouquinho ele vai colocando os alimentos e depois ele vai enchendo de vida. Então é um Deus que primeiro ele prepara essa estrutura para receber os seres viventes. E é a coisa mais linda. Olha aqui, a parte seca Deus chamou de terra e chamou de mares os conjuntos de água. Então toda a estrutura ele vai criando para nos receber. E Deus viu que ficou bom. E ele vai falando, nossa, ser humano vai, nossa, olha, ficou bom. Olha como ficou bom. Nossa, olha o céu, olha a terra, olha a água, olha o cosmo. E ficou muito bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Então Deus se preocupou com o alimento. E você sabe o que eu acho mais lindo? Isso aqui ele está explicando como foi a criação do cosmos. Então ele está explicando não como foi a criação da humanidade, que é no capítulo 2, mas como foi a criação do cosmos. E ele já mostra todo esse cuidado com a estrutura, todo esse cuidado com alimentos, né? Mas mais do que isso, toda essa diversidade de Deus. Deus queria que a terra inteira fosse coberta de vegetação e que essas plantas dessem sementes e dessem frutos e que a gente pudesse comer frutos. Deus podia ter colocado a gente para comer uma fruta só ou colocar uma cor, mas Ele encheu essa terra de cor. Ele só de flores tem de tudo quanto é tipo. Só de frutos tem de todos os sabores. Existe uma diversidade fantástica de coisas lindas para se ver e gostosas para se comer. E o mais interessante é a abundância. Cada fruto tem semente e cada semente ao chegar no solo, ele vai dar muitos e mais frutos, que cada fruto tem mais semente. Então, é muito abundante. Eu penso na abóbora, a gente tem umas 100 sementes, cada semente pode dar um pé de abóbora, que dá mais umas 100 abóboras cada pé. Então, é algo extraordinário. E o mais extraordinário que eu vejo assim na criação de Deus, porque a natureza revela a glória, é que Deus ele é criativo, mas ele é organizado. Deus é extremamente criativo de todas as cores, de todos os gostos, etc. Mas ele é organizado. A gente tem como colocar ali, frutas cítricas, frutas vermelhas, tem milhares de frutas. A gente tem como catalogar. As seres humanos mesmo a gente cataloga, né? Isso aqui são humanos, esse aqui são plantas. Então, tudo dele não é desorganizado, é extremamente organizado, é extremamente abundante, é extremamente lindo. E assim foi. E fez brotar vegetação. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvores que dão frutos que produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então ele olhou e falou: isso parece Cristo, olha como é. Olha como isso aqui é abundante, olha como isso é diversificado, mas olha como isso é organizado, olha como isso é multifacetado, olha como é complexo. Então um abacateiro vai dar sempre abacate, ele nunca vai dar cajá, ele nunca vai dar caju, mas eu tenho de cajá que dá cajá, eu tenho caju que dá caju, eu tenho acerola. Não, e vamos fazer todos os tipos de petônia, begônia. Eu não entendo muito de flores, de plantas, mas eu acho tão lindo. Eu acho tão maravilhoso quando eu vou fazer essas trilhas, assim, que eu entro no meio do mato e eu falo: Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é organizado, como o Senhor é complexo, como o Senhor é abundante, como isso parece com isso. E Deus viu que ficou bom. E eu vou falar em relação a nós, né? Às vezes eu vou pro meio a cor que eu mais gosto é o verde. E às vezes eu venho pro meio fazer a trilha e eu vejo aquele tanto de árvores e eu vejo aquele tantos de folhas e tudo é árvore, tudo tem tronco, tudo tem folha, mas você tem tanto tom de verde diferente, tanta folhinha pequenininha, tanta folhinha grande, tanta folhinha com as radinhas do meio e assim, é tudo folha. Eu posso chamar de folha, tem características de folha, mas são totalmente diferentes.
E aí, às vezes, eu vejo a humanidade. Deus foi lá e desenhou um baixinho, desenhou um alto, desenhou um mais gordinho, desenhou um mais magrinho, desenhou uns branquinhos, desenhou uns morenos, uns colocou olho claro, outros colocou olho marrom, tem uns de olho preto. Deus colocou a mão, cada um de um jeito, e cada um com cabelo. Tem gente de cabelo cacheado, tem gente de cabelo liso. E é tão lindo. Isso representa, e temos homem e mulher. Isso representa tanta diversidade de Deus. E é tão lindo do jeito que é. E às vezes eu vejo o pecado fazendo a gente querer parecer igual. O pecado querendo fazer todo mundo querer ser magro, querer ter o cabelo liso e fazer o negócio loiro e colocar um bocão. E a gente está tendo, cada vez que passa, as pessoas iguais. Essa diversidade de Deus e essa beleza, cada um do jeito que Deus colocou, é a coisa mais linda de ver. E às vezes a gente quer que essa multidiversidade, essa multiface de Deus, tem uns mais coléricos, outros mais amorosos, uns mais risonhos, como se todo mundo tivesse que ter o mesmo temperamento. O mesmo temperamento não representa Deus. Deus é diverso. Deus é diverso. E é tão engraçado. Meu pai falava desde pequeno assim, ó, o fruto não cai longe da árvore. Eu vejo o Henrique, eu vejo coisas iguais a mim. Eu vejo que o fruto, o temperamento, o negócio é da árvore e é lindo. Oh, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Que essas aulas possam abrir nossos olhos sobre o que Moisés queria discipular o povo de Israel e o que o Senhor quer falar para a gente, porque sua palavra não passa, sua palavra jamais passará. É a sua palavra que vai manter a gente entendendo quem é o Senhor. É a única coisa que fica. Isso aqui foi escrito 1500 anos antes de Cristo e continua sendo tão revelador para a gente mesmo hoje, Senhor. E Deus disse, haja luminares sobre os céus, para separar o dia e a noite, e sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam os luminares de firmamento do céu para iluminar a terra. Gente, isso aqui era chocante. Eles viveram uma vida cultuando o Deus Sol. Eles viveram uma vida cultuando o Deus Lua. E aí, você sabe o que acontece? Moisés vem aqui e fala, sabe, esses luminares que você cultuava, ele foi criado pelo Deus, nosso Deus, o único Deus, esse Deus complexo, esse Deus diverso, esse Deus belo, esse Deus que dá propósito, que a palavra dele purifica, ele que criou e ele que ordena. E mais do que isso, a gente vem, eu imagino assim, ó, Deus ele tá criando algo. E ele tá criando algo para parecer com Cristo. E é lindo. E ele tá tipo, nossa, isso ficou bom. E ele não tá preocupado em fazer rápido, ele tá preocupado em fazer perfeito, em curtir cada estágio, em fazer as plantas. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa. E a palavra dele restaurando. E aí na hora que ele terminou de criar as estruturas e e colocar os alimentos e fazer essa diversidade, ele começa a colocar o ritmo. A minha sensação é que agora, nesse dia 4, ele está começando a pedir para o sol, para o dia, para as estações, céu, terra. Ó, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então assim, ó, vai ter dia, vai ter noite, vai ter estações, vai ter sazonalidade. Calma que vocês vão entrar no ritmo de uma dança. De dia vocês vão ficar acordados, de noite vocês vão dormir. Nessa época mais calor, você vai comer coisas cítricas. Ó, na época de inverno, vamos colocar gordura, vamos ver eles sentirem o sol, mas eles também vão sentir a chuva, eles vão saber o que é frio, eles vão saber o que é calor. Vamos colocar essa criação para dançar. Nessa fase aqui, ó, ela vai perder a folha daquela. E essa sazonalidade, esse ritmo, é Deus que vai governando. Ele vai falar, não vai ser monótono não. A vida deles vai ter um ritmo. E eu acho lindo as estações, eu acho lindo essa espera, eu acho tão lindo plantar. Aí depois você vê a folhinha, depois você vai ver crescendo, depois vai dando fruto. Isso é maravilhoso. Então no quarto dia, Deus colocou um ritmo.
Ele colocou dia, noite. Deus nos colocou o firmamento no céu para iluminar, governar o dia e noite e separar a luz da terra. E Deus viu que era bom. E passaram tarde e manhã e foi o quarto dia. Então Deus colocou a estrutura, colocou o ritmo. E esse ritmo, gente, ele está dentro da gente com o ritmo circadiano. Esse ritmo que Deus colocou aí, que é esse ritmo de dormir, de acordar, de o que comer, de qual época do ano comer qualquer coisa, as coisas, ele é o ritmo da saúde. É o ritmo onde, se a gente entrar nessa dança, a gente tem longevidade, porque ouvir a Deus e dançar esse ritmo é entender e obedecer quem Deus é. Olha que maravilhoso, né? E hoje, por causa da eletricidade, a gente acha que pode dormir em qualquer horário. A gente acha que pode comer a mesma coisa todo dia. A gente não entende mais sazonalidade. Mas Deus vai abrir nossa mente, abrir nosso conhecimento, abrir nosso coração para entender esse ritmo. Então, estrutura, ritmo, agora ele começa a colocar os seres vivos. E como ele começou com o firmamento das águas, ele vai começar águas e terra. Ele vai no mesmo ritmo. Primeiro ele cria um ambiente do céu e do mar, e ele vai lá e vai povoar a terra e o mar. E aí, ó, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com sua espécie, e todas as aves de acordo com sua espécie. E Deus viu que ficou muito bom. Então, quando ele foi fazer o animal, as aves, os animais do céu e o animal do mar, ele fez do mesmo jeito. Ele fez uma diversidade. Ele fez cada um de um jeito. Ele fez grande, ele fez pequeno, ele fez colorido, mas ele fez organizado. Cada um vai reproduzir de acordo com a sua espécie. Cada um vai ser do seu jeito. Existe agora um monte de desenho, um monte de coisas assim, de videogame, etc. tal, que distorcem a criação. Que pegam assim, ó, perna de humano e coloca a cabeça de tubarão. Eles vão distorcendo. E eles falam muito sobre esses vídeos onde tem muita distorção, principalmente em criança, faz uma coisa chamada brain rot, que é queimar o cérebro, ele diminui o intelecto. Por quê? Porque Deus é organizado. O tubarão sempre vai dar tubarão. Tubarão não mescla com baleia. E a gente não tem um tubarão-baleia, sabe? Você vai ver assim nas mitologias que são coisas que você vai ver que é muito diferente. Ela sempre vai estar misturando animais. Então eles sempre vão estar assim, ó, a sereia, metade homem e a cauda de peixe. Isso é uma distorção. Porque quando Deus colocou as coisas organizadas. Existem distorções, espécies não são feitas para cruzarem entre si. A gente não foi feito para misturar espécies de cachorro, a gente não foi feito para misturar espécies de nada. Deus colocou aqui, abençoou e fez para que cada um reproduzisse de acordo com a sua espécie. E olhar a criação, voltar a ter esse olhar de organização é algo que melhora a concentração, né? E mais do que isso, gente, Deus fez essa espécie. Aqui eu vejo Deus, pelo menos para mim, no meu coração, eu mostro o quanto Deus é abundante, o quanto Deus é abençoador, o quanto Deus não é mesquinho. Ele podia centralizar e falar, só eu faço qualquer coisa. Então, a partir de agora, ave, se eu quiser fazer mais um, eu faço, senão fica só vocês. Mas não, ele fez e falou, gente, multipliquem-se, sejam férteis. Abacate, dá muito abacateiro. Aves, dê bastante passarinhos. Peixes se reproduzam. Então, ele deu para nós essa capacidade de manter, de procriar, de multiplicar. Isso é uma bênção. A multiplicação é uma bênção. É quando a gente parece com Deus. Deus deu o dom. Isso é um dom, isso é um presente. E passaram-se a tarde e a manhã, e foi o quinto dia. E disse Deus,
Produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E aí agora ele está povoando a terra. E Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então imagina esse Deus, ele vai lá e fala, vamos ver quais animais vão ser selvagens. Ah, eu vou fazer a onça, não, eu vou fazer o leão, ele vai acordar de noite, eu vou fazer os felinos, não, agora eu vou fazer tal coisa. E aí ele foi pensando, a zebra fazendo pretinho com branco, a girafa, o pescoção alto, o elefante, as orelhonas, e aí ele foi, vou fazer o hipopótamo, e vai ficando grande, ah, eu vou fazer o ratinho, não, eu vou fazer a formiguinha, e ele foi pensando cada um na diversidade, do pequeno ao grande, né, da bactéria ao maior mamífero da terra, que eu acredito que seja o elefante da África, eu posso estar errada. E aí, de todas as cores, gente, tem cada animal. Vocês têm ideia que Deus fez esses animais da terra, né? Deus fez o pavão, Deus fez cada coisa maravilhosa. E ele olhou e falou, realmente, tá diversificado e tá organizado e ficou muito bom. Tá muito bom. E aí, ele veio. Na hora que a criação está pronta, o jardim está pronto, os seres estão prontos, ele fala, agora nós vamos fazer a coroa da criação, o que realmente nós queríamos fazer. E aí ele diz, façamos a nossa imagem. Aqui mostra uma complexidade do nosso Deus. Nosso Deus é complexo. Nosso Deus é triuno. Nosso Deus, ele jamais poderia ser representado por uma única cor, por um único animal. Jamais poderia ser representado por nada menos do que a diversidade que nós todos somos. E quando eles falam o homem aqui, gente, ele está falando a raça humana. Então agora sim, nós vamos fazer a nossa raça humana, a nossa imagem. Eu quero que vocês imaginem que a raça humana, quando Deus pediu para fazer a nossa imagem, Ele está falando a imagem de Cristo. Cristo é essa imagem que a gente pode ver, esse verbo de Deus. Imagina a imagem de Cristo em justiça, em santidade, em fé, em fidelidade, em amor, em alegria, em paz, em amabilidade, em bondade, em domínio próprio, na capacidade de servir. Ele falou assim, sabe, o ser humano, ele vai dar fruto. Deus fez a árvore para dar fruto, Deus fez tudo para dar fruto, e Ele fez o homem para dar o fruto do Espírito, para mostrar a glória dEle, para mostrar a paz dEle, a fé dEle, a fidelidade dEle. Então, quando Deus fala, vamos fazer o homem a nossa semelhança, é essa semelhança de servir, o maior é quem serve. E aí, a primeira vez que eu vi esse domine ele, e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já fui até vegana, porque eu achava um absurdo o homem poder comer as coisas e destruir a natureza e fazer o que for. Ele acha que ele pode, fazer o que ele faz, é um absurdo. E aí, quando eu li o primeiro relato, sabe? Então Deus fez tudo e deu para o homem e falou, domine ele sobre... Isso me gerava uma aflição, porque o homem não pode dominar, ele... Só que eu ainda não entendia que ele ia ser a imagem de Deus, que ele iria dominar nesse reino de ponta cabeça. Esse domine sobre os peixes é sirva todos os peixes, é ame todos os peixes, é seja fiel a todos os peixes, é seja fiel, é morra se preciso for. Cristo, ele se diz o bom pastor, e ele fala que ele é o bom pastor porque se precisar, ele morre pelas ovelhas dele. Ele precisou, ele morreu por nós. E aí, você vai ver lá Davi, o homem segundo o coração de Deus,
brigando com um leão por causa de uma ovelha. E aí você vai ver aqui Deus fazendo o homem à semelhança de Cristo. Então, esse dominar, gente, é um sirva. Sabe, você é responsável, você vai me representar. Sirva os peixes, sirva as aves, cuida dela, sirva os animais, sirva os pequenos animais. Cultive a terra, sirva. O maior é quem serve, seja fiel. Morra se preciso for, para que os peixes do mar estejam a salvos. Morra se preciso for, para que as aves do céu estejam a salvos. Então, esse dominar é o jeito que Deus domina tudo. Fazendo o sol nascer por justos e injustos. Fazendo a glória dele resplandecer. Então, Deus aqui colocou para o homem essa função de ser esse corregente, mas nesses moldes de quem é Cristo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Gente, isso eu estou falando 1500 anos antes de Cristo. Se você não tem nem relato, tá? De mulheres nessa fase, de coisas que mulheres fizeram. Vocês imaginam que Deus criou a gente para servir? Deus criou a gente que quanto maior a gente fosse, mais a gente serviria. Por exemplo, os pais servem os filhos. Os pais dominam sobre os filhos, eles que educam, mas porque eles estão servindo, eles que têm que trazer comida, eles têm que manter vivo, eles têm que pagar eletricidade. Então é um ser responsável. E a partir do momento que o filho vai crescendo, ele vai servindo o irmão mais novo, e um vai servindo, e quanto maior você é, mais você vai servir, porque você tem uma capacidade maior que servir. Então ele estava criando tudo isso aí para ser esse reino de servidão. Veio o pecado e deformou. A partir do momento, já viu duas crianças brigando? Quem fala mais alto, quem bate mais é quem ganha. Então, a partir do momento que o pecado entrou, o mais forte é quem domina. O mais forte é quem consegue ficar com o brinquedo. O mais forte é quem subjuga o outro. Então, começou a criar essa questão de dominar, tem a ver com fazer as pessoas ficarem debaixo dos seus pés. É ter força o bastante para subjugar. E quem é mais forte, o homem e a mulher? Na musculatura, o homem. Então a gente está falando que nessa época onde o faraó tinha várias esposas, que quando ele morria, a esposa tinha que ser morta para ir ficar com ele. A gente estava falando de uma época onde os homens poderiam ter várias esposas, onde as mulheres não tinham voz nenhuma, onde o homem poderia ter várias mulheres. E aí vem Moisés conversar discipular aquele pessoal de Israel e falar assim, Deus criou o homem, a humanidade à sua imagem, mas o homem sozinho não consegue representar Deus. Para representar Deus, Deus é tão diversificado, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão diferente de tudo, que é o homem e a mulher os criou. Quando a gente fala do homem e da mulher, é importante entender que Deus, ele é criativo, mas Deus é organizado. Deus é linear, mas Deus é cíclico. O homem não consegue representar Deus. A mulher não consegue representar Deus. Mas a linearidade do homem, esse homem que sempre tem a mesma dose de testosterona, esse homem que é linear, esse homem que todo dia ele está basicamente com o mesmo libido, todo dia ele está mais ou menos pensando da mesma forma, e esse homem linear, ele representa uma parte de Deus. E essa mulher cíclica, a mulher é muito diferente do homem. A mulher, cada dia do ciclo, ela tem uma quantidade de estrogênio diferente. A mulher é cíclica, a mulher tem TPM, a mulher tem reprodução, a mulher tem amamentação, a mulher tem menopausa, a mulher, ela tem altos e baixos, ela tem essa intimidade. Então, essa linearidade do homem e essa ciclicidade da mulher se complementam. Homem e mulher juntos.
cada um do seu jeito, com seus atributos, com sua personalidade, consegue representar esse Deus. Então, é a junção de homem e mulher que consegue representar, tanto que homem com homem não faz filhos, mulher com mulher não faz filhos. A única forma de fazer filhos é a linearidade com simplicidade, é a representação de Cristo. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multiplicam-se. Isso é uma bênção, fertilidade. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que enchem a terra. E disse Deus: eu dou a vocês todas as plantas que nascem e toda da terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos, e eles servirão a vocês. Gente, é muito lindo. Então Deus fez esse jardim maravilhoso, tudo muito lindo. Ele fez tudo para parecer com Cristo. Ele fez algo organizado, diverso. Ele fez algo extremamente criativo. E ele foi lá e entregou aquilo para que a gente pudesse cultivar, para que a gente pudesse morrer, cuidar, criar, que a gente pudesse aprender com ele como representar a glória dele. E aí ele vai lá e nos dê a capacidade de ser férteis. Imagina, gente, que o propósito de toda a criação é que a gente fosse vice-regentes de Deus, que a gente fosse responsável, capazes, né? O segundo aqui, que as nossas decisões impactassem de uma forma que a gente pudesse representar. Imagina que a gente enchesse essa terra, estendesse esse santuário de Deus, viver cercado de pessoas que servem e o adoram. Imagina se esse homem linear, essa mulher cíclica, pudessem com Deus aprender a servir e pudessem gerar filhos que são capazes de se unir nessa linearidade, nessa ciclicidade, vendo Deus, vendo a beleza dele, exaltando ele, glorificando, podendo ser manso, podendo ser humilde, podendo ser amoroso. Essa era o propósito de Deus, que a gente enchesse a terra com a glória dele. E ele deu os animais e tudo que tem fôlego, e todos os animais, e todas as terras, e todas as criaturas, para que a gente fosse vice-regente deles. E assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que há neles. E no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, ele descansou. Deus não precisa descansar. Mas mesmo assim, imagina Moisés, com aquele pessoal que era escravo, que se parasse de trabalhar 1 segundo apanhava. Imagina Moisés discipulando esse pessoal que não sabia descansar, tanto que descanso pra gente, nós que temos essa mentalidade do mundo, descanso precisa ser uma ordem, precisa ser um mandamento, porque a gente tem muita dificuldade de descansar. E diferente de tudo, ele mostrou um Deus forte, poderoso, além da criação, além de tudo, e que descansou, que fortificou, que terminou o 7º dia e, olha para vocês verem, abençoou. Ele falou: que bênção, abençoado que consegue descansar. 7 na mitologia dos judeus tem a ver com plenitude. A Bíblia sempre assim, são 7 semanas. Deus colocou um ritmo, né? Você tem um dia para trabalhar, a noite para descansar, dormir, a confiar no Senhor. Tem muito mais coisas invisíveis do que coisas visíveis. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles não são capazes de detectar tudo que há. Muito pelo contrário, a gente é cego, a gente é surdo. Nossos ouvidos só é de 200 a 2.000 decibéis. Nossos olhos não conseguem infravermelho. Ultravermelho é uma escala muito pequena de cor que a gente consegue enxergar. E ele fala assim, e Deus mostra assim, que existem bênçãos, existem orações, existem coisas assim que ele nos dá, existem promessas. E ele fala: descansa, dorme, não importa, dorme à noite, eu estou cuidando.
E, além de abençoar, ele santificou. Santificar, a gente tem a ver com separar. Ele falou, esse dia é santo. Nesse dia você não vai fazer nada. Ele santificou, ele separou. E ele descansou de toda a obra que realizara na criação. E ele ainda nos ensinou a descansar. Esse é o primeiro dia. Ei, espero que vocês gostem. Amanhã a gente já vai começar no segundo dia. Mas só de começar a ler a Bíblia e ver como o nosso Deus é maravilhoso, a gente já vê o quanto ele é perfeito, a gente já vê o quanto ele é organizado, a gente já vê o quanto ele se interessa, a gente já vê como é lindo esse mundo que ele projetou, como Moisés nos abençoa, como Deus através dos anos nos abençoa. A primeira página já muda muito. Então, que Deus nos ajude a descansar, que Deus nos ajude a entender essas bênçãos, que Deus nos ajude a separar um dia da semana para ir na casa do Senhor, para glorificar o Senhor, para entoar hinos, que Deus limpe nossa visão para entender que existe um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes, um Deus bom, abençoador, que dá propósito para cada coisa. A vida tem propósito, gente, a vida tem propósito. Então vamos juntos entender essa história, tá bom? Até amanhã!